Então vamos começar com o exercício P190. Bora para ele. Toda vez que você estiver lendo um exercício, o primeiro passo, ou que mais, na minha opinião, mais facilita a resolução, é ir marcando as informações que você considera importante, beleza? Então vamos começar a ler. Uma máquina térmica trabalha entre as temperaturas de 127 graus Celsius e 327 graus Celsius. Então aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é marcar. Eu já sei então que a temperatura fria é de 127 graus Celsius e eu sei que a temperatura quente é de 327 graus Celsius, ok? Continua a leitura. Em cada ciclo, a substância trabalhante dessa máquina retira 200 joules de calor da fonte quente. Então aqui ele te dá mais uma informação, ele te dá quanto de calor está sendo retirado. Retira 200 joules e ele tira da fonte quente e rejeita 160 joules para a fonte fria. Então aqui ele te dá uma segunda informação, ele já te avisa que vai rejeitar 160 na fonte fria. E aí você parte para o exercício, tudo bem? E aí no exercício ele vai fazer 3 perguntas. Primeiro ele pergunta, qual a energia útil obtida nessa máquina por ciclo? Depois ele pergunta, determine o rendimento dessa máquina e, por fim, qual seria o máximo rendimento dessa máquina com as temperaturas entre as quais ela opera. Vamos começar então pela letra A. Vamos lá. Qual a energia útil obtida nessa máquina por ciclo? Como é que funciona uma máquina térmica? Você tem um líquido trabalhante, um fluido trabalhante, e aí você tem energia que entra, energia útil, que é o trabalho que sai, e o que você despeja. Então, se a gente fosse fazer um diagrama, um desenho de como ela funciona, ficaria assim. Você tem o líquido que trabalha, ou fluido. Você tem uma fonte fria, que é onde você devolve, rejeita um pouquinho de calor. E você tem a energia útil, que é o trabalho. Beleza? Então, quando eu quero achar o trabalho, basta eu pegar toda a energia que eu recebi da fonte quente, que eu vou chamar de fonte 1, e subtrair de toda a energia que eu jogo na fonte fria, que eu vou chamar de fonte 2. Então o trabalho vai ser o quê? Vai ser a energia retirada da fonte quente menos a energia que você rejeitou na fonte fria. A diferença foi transformada em trabalho. Por quê? Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu recebo uma quantidade de energia e rejeito um pedaço, o que sobrou teve que virar alguma coisa. O que virou? Virou trabalho, energia útil, beleza? Então o trabalho vai ser igual a 200, que é o que eu recebi da fonte quente, menos 160, que é o que eu rejeitei na fonte fria. Então, o trabalho deu 40 joules. E essa é a resposta da letra A, 40 joules, ok? Continuemos. Na letra B, ele fala assim, determine o rendimento dessa máquina. Das duas, uma, ou você tem uma memória excelente, você já sabe a fórmula do rendimento, ou você não tem uma memória tão excelente, mas você consegue lembrar do que significa um rendimento. Quando que você rende bem? Quando que você tem um bom rendimento? Quando você consegue pegar os recursos que você tem, trabalhar com eles e devolver uma coisa boa, uma coisa máxima, uma coisa de melhor proveito possível. Então, se eu te dou R$100 para você fazer um bolo e você me vem com um bolo solado, horrível, queimado, sem cobertura, você teve um rendimento ruinzinho na cozinha. Se eu te dou R$100 para fazer um bolo e você pesquisa preço e acha um morango e consegue um chocolate excelente, super na promoção e traz um bolo maravilhoso, você tirou o maior rendimento possível daqueles R$100. Então a ideia de rendimento é sempre o que você entrega comparado com o que você recebeu. Quando eu falo de uma máquina térmica, o que eu entrego? Eu entrego o que a gente chama de energia útil. E o que você recebe? Você recebe calor da fonte quente nesse caso. Então, aqui o rendimento é a comparação entre o trabalho entregue e o calor recebido pela fonte quente. Então, é só matematizar. O rendimento vai ser igual ao trabalho comparado com o calor que você recebeu da fonte quente. Aqui a gente chamou a fonte quente de 1, então 1. Aí é só substituir. Trabalho a gente acabou de calcular que é 40 joules,
E quanto que você recebeu da fonte quente? 200 joules. Rendimento vai ser igual a 0,2. Quando eu falo que você rendeu 0,2, fica meio solto. É difícil você pensar, nossa, eu rendi 0,2. Isso é um rendimento bom? É um rendimento ruim? Qual é a relação disso? Como que eu posso transformar isso em algo palpável? Eu levo isso para porcentagem. Se eu falo que o rendimento de uma máquina é 20, 30, 40%, você tem uma noção mais direta do quanto ela rende. Se ela rende bem, se ela rende mal, o que ela faz. Então, aqui, quando a gente encontra o rendimento como 0,2, para ficar mais palpável, é muito comum a gente transformar ele em porcentagem. Ou seja, por cento. Quanto, que número por cento dá 0,2? Então, aqui você poderia reescrever assim. 20 dividido por 100. Concorda que se eu dividir 20 por 100, corta, esse cara anda vírgula, dá 0,2? 20 por 100 é o quê? 20%. Então, seu rendimento é de 20%. E essa é a resposta da sua letra B. Agora, a gente vai trabalhar a letra C, onde ele pergunta o seguinte. Qual seria o máximo rendimento dessa máquina com as temperaturas entre as quais ela opera? Bom, máximo rendimento, aí a gente está conversando sobre rendimento de Carnot. A gente está falando ciclo de Carnot. Então, seria a máquina perfeita, a máquina ideal, né? E aí, não tem como construir a fórmula só por raciocínio lógico, como a gente fez com o rendimento da máquina. Aqui você tem que lembrar ou como deduzir, ou a fórmula de rendimento no ciclo de Carnot. Letra C. O rendimento de Carnot, ele é dado por 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Aqui você tem que tomar um cuidado. O nosso cotidiano, a gente trabalha com temperatura em graus Celsius. Ah, hoje fez 32 graus. A gente até nem fala o Celsius, de tão comum que é usar graus Celsius. Mas quando a gente entra em termodinâmica, que a gente trabalha com energias, grau de agitação das moléculas, o ideal é usar Kelvin. Em algumas equações você consegue usar Celsius, principalmente quando você faz diferenças de temperatura. Mas observe bem que nessas situações as suas constantes, os seus dados vão ser dados em graus Celsius. Então aí você consegue usar. Aqui no ciclo de Carnot, você tem que entrar com Kelvin. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar as duas temperaturas que a gente tem em Kelvin, na escala Kelvin. E aí você vai ter que lembrar que então a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na Celsius mais 273, ok? Então a gente tem duas temperaturas aqui que a gente tem que transformar. Temperatura na fria e a temperatura da fonte quente. Então vamos lá. A nossa temperatura da fonte fria, que a gente chamou de 2, vai ser igual. Temperatura em Celsius mais 273. Então T2 vale 400 Kelvin. A temperatura da fonte quente vai ser 327 mais 273. Então, essa nossa temperatura na fonte quente vai valer 600 Kelvin. Agora, você retoma essa equação, só que você usa os dois valores que você acabou de achar. A temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Só que agora em kelvins, ok? Aí é só substituir. Então a gente vai ter que o rendimento máximo de Carnot vai ser igual a 1 menos 400 dividido por 600. Aqui já dá para dar uma simplificada bem rápida. E a gente vai ter 0,33, é uma dízima, né? Até para escrever assim, dízima periódica. Do mesmo jeito, para fazer mais sentido físico, a gente transforma isso aqui em porcentagem, que dá aproximadamente, porque rola uma aproximação ali da dízima, 33%. Essa aqui é o rendimento máximo possível entre essas temperaturas, ok?
E aí você tem o exercícios P190 resolvido. Até o próximo. Tchau!